Olá pessoal, tudo bem? No leitura crítica de artigo de hoje, me chamou a atenção essa pergunta aqui, que foi divulgada no site fiduc.com.br, assim, tá? fiduc.com.br, da Rejane Tamoto. Meus parabéns aí pela matéria. E eu achei assim muito interessante. Olha só, recebi um imóvel e R$ 500 mil de herança. Onde investir? Esse é o foco do artigo. A pergunta aqui, o caso em questão, vem aqui dessa pessoa. Recentemente ganhei uma herança com uma casinha, um pequeno imóvel, né? E um VGBL de R$ 500 mil. Gostaria de saber qual o melhor destino para aplicação. Tenho 45 anos, trabalho com estabilidade, isso aqui eu acho importante. Trabalho com estabilidade, certo? Isso aqui eu acho que é muito importante para a gente depois fazer as considerações. E algumas economias em FIIs, fundos imobiliários, ele cita aqui agências bancárias, galpões, os logísticos, certo? E prédios comerciais, ou seja, as lajes, né? E pouco, 10% em ações. Não tenho casa própria porque pelo meu trabalho mudo de cidade a cada 3 anos. Então, quer dizer, é uma pessoa que não pode realmente ter um imóvel, certo? A não ser que fosse para investimento, mas enfim, não é o caso. Gostaria de uma opção que me permitisse guardar a maior parte para gastos em 15 ou 20 anos, aposentadoria, mas uma parte menor eu precisaria usar como complemento de renda atual, porque acabo de ganhar nenês. Muito bom. Busco algo que complemente meus fundos, com um grau de segurança e algum retorno imediato. Ficaria imensamente feliz. Bom, então, pessoal, a planejadora aqui do site, tá? Ela fala que da pessoa fazer um orçamento, revisar as despesas e tal, tá? Eu sugiro que vocês leiam o artigo completinho, tá? Eu só vou focar em pontos que eu quero dar a minha opinião e que eu acho importante de comentar. Aí ela comenta aqui, ó, a construção do orçamento permitirá dimensionar adequadamente uma reserva de segurança, que é aquele conceito da reserva de emergência, que deve ser o equivalente a 6 meses e o máximo de 12 de despesas. Aí eu pergunto, pessoal, vamos lá. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Ó. O cara disse que trabalha com estabilidade. Trabalha com estabilidade. Então, assim, vamos lá. Claro que eu sei que essa não é a situação de todo mundo, tá? Mas uma pessoa que trabalha com estabilidade, qual é a real necessidade de ficar com essas reservas aí, enfim, né? Se preocupar com isso, né? Vamos fazer uma reflexão. Qual é a real necessidade disso, certo? Eu não sei se ele é pessoa jurídica, tá? Mas se ele for CLT, bom, ele muda a cada 3 anos. Isso aqui fala bastante a favor dele de repente ter uma profissão, talvez na área de engenharia ou, enfim, que exija várias mudanças, ou até militar, não sei. Bom, se for militar, se for CLT, com certeza ele não precisa se preocupar com reserva de emergência, tá? Por quê? Porque quem tem CLT tem o FGTS, certo? E ele pode ser resgatado em situações de verdadeira emergência, emergência de verdade, certo? Não aquelas emergências que a gente vê em alguns canais em que a gente tem que ter, na verdade, um plano de contingência, certo? Onde a gente vê alguns canais, esse mês eu vou ter que atrasar a prestação do não sei o que, então eu vou lá na reserva de emergência. Não, planeje-se financeiramente, tá? Bom, aqui. Aí fala, então eu achei isso aqui, minha opinião, tá? Meio sem sentido. Aí depois aqui, ó. Nós vamos agora a sua dúvida sobre o que fazer com a herança. Para investir de forma correta, será importante estipular objetivos e prazos. Ele já tem, ele já deu, tá? Ele quer ali alguma coisa pro que dê uma renda imediata, porque ele está com filhos, certo? E eu diria assim que né, nos primeiros anos, né, de ter filhos, os gastos não são muito grandes, não, né? Eu diria que ficariam maiores aí mais para frente. Ah, é, tá. É importante analisar o fundo de previdência e, caso não esteja condizente com seu perfil e objetivos de acumulação, considere fazer uma portabilidade.
Aí ela cita aqui que há fundos de previdência com carteira diversificada, gestão profissional, que tem mais chance de oferecer ganhos acima da inflação no longo prazo. Mas a gente sabe que a média da indústria é 80% do CDI, tá? Então isso é a média da indústria, então quer dizer, vai ser um trabalho de formiguinha achar algum plano que, enfim, né, dê uma rentabilidade minimamente comparável aos tesouros e IPCAs de longo prazo. Bom, aí ela fala aqui outra vantagem da Previdência, que o recurso pode ser transmitido para os filhos sem o custo de inventário, mas a pergunta é, será que ficar num fundo... Por isso que tem que ter um trabalho de formiguinha, né, para achar um fundo adequado, porque vale a pena ficar 20, 30 anos num fundo rendendo 80% do CDI só para não ter o custo de inventário ou realmente ficar em algo que, se a gente pegar o longo prazo do tesouro, assim, é praticamente imbatível, certo? Não estou falando só da rentabilidade passada, histórica, mas a projeção, se você projeta 4% acima da inflação, em termos reais, vamos ver aqui, você vai estar, em questão de 2 décadas, você vai estar dobrando de maneira real o poder de compra em termos brutos, certo? E aí, de maneira que eu não me preocuparia com isso, com custo de inventário, em termos de se eu tenho uma aplicação que potencialmente rende muito melhor. E aí, aqui, ó, como mencionou que não pretende viver na casa que herdou, avalia a possibilidade de venda para investir os recursos, ok? Como informou que já tem uma parcela em FIIs em ações, considere ter o apoio de uma gestão profissional de investimentos para viabilizar uma gestão ainda maior. Aí o que eu acho é o seguinte, nada contra consultar um profissional, mas quem tem que tomar a decisão é o investidor. O investidor é que tem que assumir essa responsabilidade, tomar essas rédeas e não delegar para um terceiro a decisão do que fazer com o seu dinheiro. Tá? Então assim, o profissional ele deve entrar num contexto assim de nos poupar trabalho e trazer análises, mas não de nos dar respostas. Ele tem que fazer análises, mostrar dados técnicos, de repente nos explicar algumas coisas, mas é isso, a decisão tem que ser com o investidor. A pessoa, o que eu vejo assim, é que não pode chegar no profissional e dizer, o que eu faço com isso aqui? Não, o profissional ele tem que te dar várias possibilidades e ali você vai considerar algumas e outras, certo? Porque lembre-se que muitas vezes os analistas profissionais de investimentos, eles vão indicar produtos que são produtos, certo? Ou seja, que não são ativos originais. São uma mescla de ativos administrados por alguém, por algum gestor, e que vão ser comissionados, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com isso também. E aí é o exemplo dos fundos, tá? É o exemplo dos fundos. Tem fundos aí que são promovidos na indústria. Tem capacidade de fazer esse trabalho, aí eles destacam criptomoedas. Não, acho que se você quer investir em criptomoedas, estude o ativo, certo? Eu sou muito contra, assim, a gente, por, sei lá, por falta de tempo, ou falta de interesse, ou falta de entendimento, nem buscar informações. Eu acho que a educação financeira tinha que ser uma coisa assim construída desde cedo, certo? Desde cedo. E aí, porque é um assunto assim que não pode ser tabu, né, gente? Mas assim, ó, vamos lá. Na minha opinião, o que poderia ser feito aqui, ó, para responder as perguntas? Porque na verdade eu não vi muita resposta objetiva, certo? Para a pergunta dele. O que eu vejo aqui é o seguinte. Uma opção que permitisse guardar a maior parte para gastos em 15 ou 20 anos. Então, por que não IPCA 35 e IPCA 40, certo? O IPCA 40 vai ajudar a formar patrimônio? Vai, porque uma parcela grande dele, que é o VNA, vai ser corrigido pela inflação e vai ser entregue lá no fim, junto com todos os rendimentos, ao longo do tempo, certo? Que mais que ele diz aqui, ó? Mas uma parte menor eu precisaria usar como complemento de renda. Então, o IPCA 40 vai pagar uma renda semestral, certo?
E aí a alocação, a pessoa tem várias escolhas para fazer. E por que não, certo? Começar a estudar mais a fundo os fundos imobiliários, certo? E assim, na verdade, eu vejo o seguinte: a pessoa pode diversificar, claro, diversificação é um princípio muito importante em todos os investimentos, mas assim, eu não sei quantos fundos ele tem, não foi dito aqui quantos, tá? E, bom, quanto aos fundos, se ele tem de galpões, tiver de repente 3, 4, 5 de lajes e de repente um ou dois de agências, falta muito pouco para completar uma diversificação. Faltam poucos setores, né, para completar a diversificação. E o que eu diria é o seguinte: passe a estudar os fundos, certo? Leia os relatórios gerenciais e aumente a posição naqueles que estão te dando um bom retorno. Por que não pensar assim, certo? E aqueles que não estão dando um bom retorno, que de repente têm um risco mais alto, né? Pensar em sair aos poucos, certo? Então são ideias gerais. Então, assim, ó, o que eu acho que a gente poderia melhorar nessa resposta aqui é isso. É um caso que se encaixa como uma luva no Tesouro Direto, especialmente esses dois títulos que eu citei. E ele pode melhorar a carteira de fundos e assim, não tem que se preocupar. Ele tem um emprego estável, não tem que se preocupar com reserva de emergência, certo? Claro, montar um orçamento, tá? Isso é básico, certo? Provavelmente já tenha, mas assim, ó, focar então. Tá precisando de renda? Então foca nos FIIs e nos tesouros especiais que pagam juros, certo? Estuda bem esses ativos, que vai ser um caminho muito bom. E aí, assim, ó, sobre. Mas os fundos imobiliários vão ser taxados agora, vai ter um imposto e tal. Olha, gente, tenho visto vários youtubers dessa área, youtubers que previamente eram investidores, analistas, ainda são, né? Então, assim, eles estão dizendo aquilo que é óbvio, tá? Os fundos imobiliários não vão acabar, eles vão continuar sendo uma ótima opção. E já tem fundos assim, alguns estão calculando o quanto esses fundos teriam pago se o imposto de renda já existisse e eles continuam com uma rentabilidade maravilhosa. Então, assim, ó, no final das contas, não há necessidade de se preocupar com isso, certo? Eu acho que essa é a mensagem, mas isso é uma interpretação minha, tá? Eu não estou recomendando nem desrecomendando nada. Mas se a pessoa quiser, pode esperar também. Espera um pouco, vê o que vai ser decidido no Congresso e, enfim, né? Pode investir depois e tal. Por quê? Porque isso está sendo discutido no momento, né? Uma reforma tributária, mas ficar esperando a vida inteira talvez não valesse a pena, né? Mas agora é o momento, talvez isso se defina em 3, 4 meses, né? Esperamos. Então, pessoal, é isso aí. A minha leitura aí, talvez um pouco crítica demais com o artigo, mas, assim, faltou, né, gente? Faltou um pouco aí de abordar os pontos, né? Os pontos. Achei que foram colocadas coisas desnecessárias e, por outro lado, faltou também dar aí um caminho, né, para a pessoa estudar. Estuda um pouquinho de tesouro direto, estuda um pouquinho mais dos fundos imobiliários, vê aqueles que estão dando certo, vê os que não estão dando, tenta entender os relatórios gerenciais. E é isso. Tem um tempo maravilhoso aí pela frente para curtir as crianças, a se aprimorar no trabalho e também dedicar um tempinho aí a estudar sobre finanças. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.